Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso, você que vai assistir também essa entrevista no nosso canal do YouTube e no site, no nosso destaque do RDTV. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de pequenas cidades aqui do estado de Mato Grosso, ao redor do Rio Cuiabá, no Vale do Rio Cuiabá. São cidades que têm uma dificuldade financeira, econômica muito grande, estão lutando aí para combater também o Covid-19. Tem casos até, números pequenos, mas para uma estrutura também pequena. Acontece que muitas dessas cidades estão reunidas em um consórcio intermunicipal, então nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com o prefeito de Rosário Oeste, cidade que guarda no seu território as nascentes, ou parte das nascentes do Rio Cuiabá, né, prefeito? O prefeito João Balbino, do PR, e ele também é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde e também de Desenvolvimento Econômico do Vale do Rio Cuiabá. Prefeito, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, e eu gostaria, para iniciar, saber como é que foi em Rosário Oeste. A gente tem aqui os números, né, da Secretaria de Estado de Saúde. Mato Grosso já chegou a mais de 58.400 casos em todo o estado, né, mais de 2.000 óbitos. Rosário conta aí com, segundo o último boletim, 246 casos, 8 óbitos e 226 recuperados. Quais foram as ações que o senhor teve que tomar para cuidar aí da sua população em relação ao Covid-19? Bom dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa e dizer que, como todo município, né, enfrentamos inúmeras dificuldades em todas as áreas, principalmente agora, né, que se agravou com essa doença, com essa pandemia terrível. Aqui no nosso município, a estratégia é feita pela Secretaria de Saúde e toda a equipe de saúde de procurar, né, realizar o maior número de testes possíveis para que, detectando as pessoas infectadas, fizéssemos o isolamento e o tratamento adequado. No início, assustou, Rosário apareceu com números muito altos, mas hoje, com o tempo, demonstrou-se que a Secretaria utilizou a estratégia correta. Hoje, nós temos uma situação estável, nós estamos sob a classificação de risco baixo, e estamos tratando da melhor forma possível dos nossos infectados. Criamos a central de Covid, que tem médico, que tem uma equipe especializada e voltada só para atender os casos de Covid, com funcionamentos em horários especiais, funcionando das 7 da manhã às 11 da noite, nos dias de semana, e no sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde, Tirando o horário de funcionamento, nós temos canais que são através do nosso site, das nossas mídias sociais e telefones com WhatsApp apropriado para que a população possa entrar em contato com a Secretaria, para que a Secretaria possa tomar as providências cabíveis, testar, isolar, orientar e cuidar desse paciente. Tivemos aí 8 óbitos, mas eu não tenho dúvida, se não fosse a competência e estratégia, poderíamos ter muito mais. Então, assim, nós continuamos firmes, continuamos trabalhando a questão da conscientização da população e trabalhando essa questão da identificação dos doentes, isolamentos e tratamento dessas pessoas. Uhum. Qual é a estrutura hospitalar aí de Rosário, que a gente às vezes ouve, né, principalmente daqui, do prefeito da capital, uma das questões que os municípios ao redor, às vezes não tem estrutura, não tem UTI, e tem que vir para Cuiabá, e aqui já fica também acumulado. Como é que é Rosário? E, na verdade, assim, eu queria que o senhor já explicasse um pouquinho sobre
essa estrutura do consórcio, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, ele contribuiu a estar ajudando para esse momento difícil que a gente está passando de pandemia, prefeito? Bom, Lídia, aqui em Rosário, nós temos aqui um hospital que é filantrópico e é conveniado com a prefeitura. Hoje, somado todos os investimentos até o momento, desde do ápice dessa pandemia, de quando surgiu até agora, nós já investimos mais de R$ 1.200.000 no combate ao Covid. Só para o hospital nós repassamos quase R$ 800.000. Para quê? Para que invista em equipamento, para que invista em medicação, para que invista em recursos humanos e equipe técnica para poder fazer o enfrentamento da maneira que tem que ser feito. Então, assim, nós procuramos investir muito nesse setor, porque hoje é o setor que mais, não é que causa problema, mas que mais chama a atenção, é o setor que mais estamos trabalhando, porque vidas são vidas, saúde, nós precisamos aprimorar cada vez mais isso para que a população sofra cada vez menos com essa pandemia. A nível de consórcio, posso dizer que estamos caminhando, mas bem adiantado. A ideia do consórcio qual que é? Diminuir esse impacto para a capital. A maioria dos prefeitos que passaram fazem essa reclamação. Cuiabá tem investimento, mas o interior utiliza muito a saúde pública de Cuiabá. Primeiro, eu quero fazer uma pequena correção nesse discurso, porque o interior também ajuda a financiar a saúde pública de Cuiabá. De que forma? O interior ele utiliza a capital para fazer compras, para utilizar serviços. Se você vê nos grandes mercados atacadistas de Cuiabá, você vê muito carro no interior. E o ICMS gerado pela essa mercadoria também vai uma parcela para a saúde pública. Então, nós do interior, é importante que se diga isso, nós usamos sim a saúde pública da capital, mas nós também contribuímos com a saúde da capital, mesmo que de forma indireta, mas contribuímos. Mas, enfim, a ideia do consórcio é unir forças do Vale do Rio Cuiabá, dos 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá. Isso inclui aí Rosário, Nobres, Chapada, Poconé, Livramento, Barão, os 13 municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá, e Cuiabá e Várzea Grande, que são as metrópoles do Vale do Rio Cuiabá, as grandes metrópoles. Então, assim, a ideia é unificar e somar força com o Estado para que a gente possa comprar medicamentos e equipamentos e serviços por um valor mais barato e de forma mais transparente. Veja bem, Rosário, quando vai fazer um pregão, por exemplo, de compra de kits para teste, nós temos um poder de fogo limitado. Então, o preço, vamos dar um exemplo, um produto que custa R$110 vai cair para, no máximo, R$90. Mas quando você faz uma compra em conjunto, unindo todos os municípios e Estado de Mato Grosso, a gente pode, um valor como esse pode cair para R$50, para R$60, aumenta o entusiasmo das empresas que vão participar do processo licitatório. Então, a ideia maior é essa. Na compra de serviço, para que a gente possa utilizar o serviço em conjunto, o preço caia e a gente consiga atender a nossa população em algumas áreas que é difícil a gente atender. Por exemplo, é difícil o Rosário contratar um neurologista, porque para o neurologista, como são poucos no mercado, não é tão interessante vir para Rosário, financeiramente. Mas a nível de consórcio, essa dinâmica muda, porque aí aumenta o número de pacientes e aí a gente consegue
utilizar de forma em conjunto, através do consórcio, esse serviço pode proporcionar para a nossa população serviços que hoje nós não temos condições de proporcionar a eles. Uhum. Prefeito, eu vou falar aqui os nomes das cidades, de repente, se tiver gente que está aí nessas cidades nos assistindo e quiser mandar perguntas, né, para o prefeito João Balbino. O prefeito João Balbino, repetindo, ele é prefeito de Rosário Oeste e é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá. Então, assim, quem tiver aí, me corrija se faltou alguma, tá, prefeito? Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Santo Antônio e mais Cáceres, que aderiu também, né? Faltou algum? Ou foram? Não. Eu contei, acho que 11. Tá, 11 não, 13, está correto? 13 do Vale do Rio Cuiabá mais Cáceres. Então, hoje nós somando são 14. Né? Isso. E, assim, esse consórcio, ele já atuou, por exemplo, o senhor falou em compra de equipamentos com preços reduzidos, né? Ele já atuou na pandemia, por exemplo, para compra de kit Covid, testes, os remédios, como é que está sendo, foi em relação, nesse momento, conseguiram fazer com que, por exemplo, se comprasse esses medicamentos com preço reduzido para os municípios? Olha, ainda não. Esse consórcio ele foi criado no final do ano passado. E aí, o que acontece? Como é um consórcio intermunicipal, um consórcio público, ele tem que seguir uma série de etapas, né, que a lei manda. Aprovar a lei do consórcio para todos os municípios, autorizando os municípios a participar. Depois vem a questão da documentação, de cartório, criar o CNPJ do consórcio. Então, tudo isso leva tempo. Nós começamos a nos articular e a nos movimentar para constituir esse consórcio em novembro do ano passado, setembro, novembro, né? E hoje ele já está praticamente formatado, já temos uma equipe técnica fazendo o levantamento da necessidade dos municípios para que na próxima compra a gente consiga já fazer via consórcio, né? Até o momento nós não conseguimos ainda, porque estamos finalizando algumas etapas legais necessárias para que o consórcio ganhe, né, o status de consórcio público e possa ter todas as benesses e responsabilidade de uma autarquia, de uma empresa pública, do setor público, né, em si. Então, como é que foi para vocês, né, qual a avaliação que o senhor faz da atuação do governo do estado em relação a essa questão, né? Aí a gente já entrevistou muitos prefeitos e houve aí, por parte da maioria, se não de todos, a crítica de uma demora de atuação, de conversa, de diálogo entre o governador e os prefeitos, né, o governo e municípios. Na sua opinião, essa demora ocorreu realmente? Vocês se sentiram meio deixados de lado, prefeito? Eu acho que, assim, em relação ao consórcio, existe um compromisso do governador, do governo do estado, em participar desse consórcio, né, em unir força com os municípios. O governador ele demonstrou interesse em contribuir com o consórcio, em participar com o consórcio, para que o consórcio ganhe um corpo maior e para que ele possa atingir mais, né, com o apoio do Estado. Mas, assim, a nível de município, o que nós percebemos nesse momento é que governo federal, governo do Estado, governos municipais estão procurando cada um fazer a sua parte. Em alguns momentos, de forma sincronizadas, né?
E aí o que acarretou assim uma série de problemas, como informações desencontradas, estratégia desencontrada, o Estado afrouxa aqui, o município aperta aqui, aí o Estado jogando a culpa na questão econômica nos municípios que trancaram o comércio, né? E assim, então a gente percebe assim que quando houve esse desalinhamento estratégico no combate, todo mundo perdeu. O presidente falando uma coisa, o governador falando outra e municípios falando outra. No meu modo de ver, os municípios eles têm condições de dar parâmetros mais reais, porque cada município é uma realidade diferente e quem está mais próximo da população é o prefeito, é o vereador, são as lideranças, é a Secretaria de Saúde, né? O Estado, o governo federal, ele tem um raio de atuação um pouco mais distante, um pouco mais macro, mas quem tem condições de identificar e trabalhar estratégias mais precisas conforme a sua realidade é o município, né? Então, assim, eu acho que o que resolveria melhor essa situação seria a descentralização de recursos para os municípios. Colocando mais recursos no município, o município tem condições de adequar a estratégia mais correta para o combate do Covid, né, e para melhorar a sua situação de uma forma em geral. Eu acho que o grande segredo é descentralizar esses recursos, tirar esses recursos do governo federal, uma parcela do Estado, e investir esses recursos no município. O município é onde as pessoas moram, é onde tem as dificuldades, é onde a gente consegue identificar melhor os problemas. Então, e é o ente, por consequência, que tem o menor repasse, os menores recursos. Nós somos aí 570 mil municípios, 5.570 municípios, dividindo aí em torno de 17%, 18% do bolo tributário. Então, assim, são muitos municípios, são muitas demandas, muitos desafios, muitos problemas e poucos recursos, né? Então, assim, eu acho que o que resolveria o problema de todos, de Estado, de governo federal e de município, seria essa descentralização de recursos, mandando mais recursos para os municípios, fiscalizando, é claro, mas é nos municípios que as coisas acontecem. E são os municípios que precisam de mais recursos. Quando o senhor fala em 5 mil e poucos municípios, não é só Mato Grosso, né? Eu não entendi esse dado. Mato Grosso somos 141 municípios. 141, né? Uhum. Nós temos, são 5.570 a nível de Brasil. Mato Grosso, nós temos 141 municípios. Sim, Diga-se de passagem, né? Liz, municípios muito diferentes, municípios muito desiguais. Né? O senhor é então, presidente. Assim, pode completar isso. Não, são municípios muito desiguais. E essa desigualdade acaba também afetando na utilização de serviços da capitais. Em volta da capital, né, esses municípios do interior, os municípios do Vale do Rio Cuiabá do interior, são municípios que têm o mesmo perfil econômico, social e até cultural. São municípios que têm grandes extensões territoriais, municípios com a população carente, com baixa arrecadação, com baixa rentabilidade econômica. Isso é culpa do prefeito? É culpa do governador? Não. Isso é questão de geografia, uma série de questões, né,
que a gente tem que avaliar. Mas nós podemos, né, através, a nível de consórcio, a nível de política de desenvolvimento do Estado, reduzir essas desigualdades. Eu É isso que acredito que nós temos. É isso que eu queria entrar agora na questão, porque a gente falou bastante do consórcio de saúde, mas o senhor também está presidente do consórcio intermunicipal de desenvolvimento econômico, né, do Vale do Rio Cuiabá. O que seria possível fazer para melhorar essas questões econômicas desses municípios? Porque quem não conhece, quem está nos assistindo aí, que a gente está, né, no mundo da internet, Chapada, Jangada, Livramento, Poconé, Santo Antônio, como o senhor falou, são municípios que têm uma extensão territorial grande, as populações são bastante carentes, mas, assim, não tem, por exemplo, a força do agronegócio nesses municípios, né? A gente sabe que tem municípios menores em Mato Grosso, mas tem ali um desenvolvimento muito grande por conta do agro. E esses municípios, eles têm aí pecuária, né, agricultura familiar. O que seria possível? O que o senhor espera, por exemplo, do governo do estado para esse apoio, para melhorar, para desenvolver, para crescer? Porque isso é um problema antigo desse vale, né, prefeito? Hoje a gente percebe assim, são municípios que são muito parecidos, a maioria tem como base econômica a agricultura familiar, a maioria com uma grande extensão de área territorial, né, rural. Eu gosto de citar o nosso exemplo aqui. Rosário, hoje nós temos aí 32 assentamentos, com mais 2 irregulares, vai para 34. Somado às comunidades rurais tradicionais, nós passamos de 60 comunidades rurais. Nós temos hoje aqui, o nosso município é um dos maiores municípios do estado de Mato Grosso em extensão territorial. Temos 8.800 quilômetros quadrados, temos aí 1.500 quilômetros de estradas dentro do município e temos uma população cuja base econômica é a agricultura familiar. Esse perfil que eu citei de Rosário é muito parecido com o de Chapada, de Poconé, de Santo Antônio, de Barão. São realidades muito próximas. Na minha opinião, acho que nós teríamos que utilizar o que nós temos, nós temos de melhor aqui. Agricultura familiar, nós estamos próximos de Cuiabá e Várzea Grande, que são grandes mercados consumidores. Hoje, Cuiabá e Várzea Grande tem as duas cidades juntas, nós temos aí 30% da nossa população mato-grossense. São 30% dos consumidores de Mato Grosso em 2 municípios. E nós, em volta, temos condições de produzir alimentos para esse povo. Agora, passamos por questões, antes de chegar nisso, cruciais para isso. Primeiro, questão de regularização fundiária. Não tem como produzir, não tem como investir se não tem documento da área. O banco não faz caridade, ele faz negócio. Outra questão, a questão ambiental também é uma questão que trava, não na agricultura familiar, mas no turismo. É uma região muito rica, mas com grandes dificuldades em questões ambientais, licenciamentos e etc. Uma outra barreira que nós temos, que precisamos romper, é a questão da inspeção sanitária. O meu produtor aqui, que produz o mel, o queijo, tem dificuldade de levar a Cuiabá, levar a Várzea Grande, levar para os grandes mercados consumidores. Por quê? Porque em inspeção sanitária nós temos leis muito rigorosas que não olham, né, esses produtores artesanais da forma que deveriam. Então falta incentivo, falta política de incentivo, falta política voltada ao desenvolvimento. Nós temos um grande mercado consumidor próximo e não conseguimos atingir esse mercado consumidor porque nós não conseguimos resolver problemas que são de muito, muito tempo, não é de agora, mas que a gente não consegue, ficamos enxugando o gelo, patinando, e não conseguimos avançar muito
nesse segmento. Quando conseguirmos, eu tenho certeza que melhorará, né, a economia desses municípios, porque as pessoas do campo conseguindo investir, melhorando a sua vida, né, isso reflete na cidade também. Tendo mais recursos na cidade, nós, por reflexo, utilizaremos menos a capital para consumir e utilizar dos seus serviços públicos ou privados também. Então, veja que é uma sequência, é uma bola de neve, mas que tem que ser enfrentada. A outra questão, Lides, que nós não vemos por parte do Estado, é uma política de desenvolvimento voltada aos municípios mais carentes. Vou dar um exemplo. Se vê uma empresa, eu vou chegar numa empresa hoje e falar assim, olha, vai para Rosário que eu vou te dar um incentivo. Eu vou te dar incentivos fiscais. Nós temos política para isso lá. Aí ele vai perguntar para mim, o que vocês podem me conceder? Isenção de IPTU, isenção de ISS na construção, comodato do terreno. O que eu posso oferecer, Cuiabá também pode oferecer. Sinop também pode oferecer, Rondonópolis pode oferecer. E aí? Eles vão preferir investir em Rosário ou em Cuiabá? Aí é onde entra o papel do Estado. O Estado ele pode chegar no empresário e falar assim, olha, você quer algum tipo de benefício do Estado? Então tem que ser em Rosário que você vai investir. Tem que ser em Poconé, tem que ser em Livramento. Se você quiser alguma coisa do Estado, tem que ser num município que a gente possa agregar, né, a economia do Estado integrando com a necessidade daquele município de gerar emprego e renda. Então, o Estado ele tem um papel fundamental, né, nessa disputa entre municípios. Eu não posso dar mais do que Cuiabá, o que Sinop, o que... Então, o Estado pode, tendo uma política para desenvolver esses municípios, ele pode entrar de forma precisa, né, e fazer com que essas empresas possam, né, se instalar com o mesmo benefício de outros lugares, mas em lugares mais carentes, em lugares em que há uma necessidade maior de geração de emprego e renda, para que a gente possa reduzir essas desigualdades, né? Reduzir essas desigualdades num estado tão rico, nós temos municípios tão carentes e municípios tão prósperos, e muitas vezes lado a lado. Até uma curiosidade, quando o senhor falou extensão territorial de Rosário Oeste, eu confesso que eu não sabia, mais de 8 mil quilômetros quadrados, eu veio um susto, falei, nossa, que extensão, e fui pesquisar aqui rapidamente, Cuiabá, no site do IBGE, né, a informação, Cuiabá tem 3.266, alguma coisa, quilômetros quadrados, menos da metade de Rosário Oeste, e aí... pela estimativa aqui do IBGE, Cuiabá tem aqui 157,6 habitantes por quilômetro quadrado, e Rosário Oeste 2,36, para a gente ter uma ideia do tamanho do município, que fica a pouco mais de 100 quilômetros daqui, que tem toda uma reserva também, um meio ambiente que precisa ser preservado, porque dali nasce o rio que alimenta não só os municípios do consórcio, mas quase todo o estado, né? Então, prefeito, a gente está assim, já finalizando a entrevista, já como eu falei, a gente passa rápido, né? Quase 30 minutos já que a gente está nesse bate-papo. Eu queria, para a gente encerrar, saber com o senhor, assim, de expectativa, né? A gente tem aí agora eleição em 2020, eleição municipal. O senhor vai sair candidato à reeleição? Não? Como é que está a questão dos apoios aí de Rosário, e, em especial, a expectativa para a manutenção desses consórcios e dessa busca de estrutura para esses municípios que são aqui do Vale do Rio Cuiabá, prefeito? Bom, Lídia, eu já fui reeleito, né? Estou no meu segundo mandato. Uhum. Então, assim, hoje nós temos aí um projeto político, mas a nossa prioridade hoje mesmo é encerrar o mandato,
prestar conta dos convênios, terminar as obras que ainda estão em andamento, para que a gente possa cumprir a nossa missão, que é entregar um município melhor do que a gente pegou, para que o próximo possa também pegar e entregar ainda melhor lá adiante. As nossas expectativas é que realmente o Estado possa olhar para esses municípios com maiores dificuldades, que a gente possa, aí no futuro, reduzir, essas desigualdades, vencer essa pandemia, melhorar a economia do Vale do Rio Cuiabá e de outros municípios mais carentes, como Jucimeira, que não está no Vale do Rio Cuiabá, mas também é um município carente, Poxoréu e entre outros. Então, nós esperamos que haja, uma redução dessa desigualdade para que a gente tenha, num estado rico como Mato Grosso, para que essa riqueza possa chegar, para a população e principalmente para a população mais carente, que mais precisa. Então, assim, a nível de consórcio, nós estamos entregando aí no final do ano e esperamos que os próximos gestores, do Vale do Rio Cuiabá, acredito que só eu, a Lucimar em Várzea Grande e o Valdizinho fomos reeleitos, a maioria acredito que vá para a reeleição, essa maioria acredito que alguns consigam, e a gente torce para que essas pessoas deem continuidade nos consórcios. É uma ferramenta que veio para ficar, onde municípios unindo na dificuldade possa superar essas dificuldades e desafios, para poder atender melhor a população. É uma ferramenta moderna aqui no Brasil, já muito utilizada lá fora, e que a gente tem que continuar, temos que continuar. Como não tem uma expectativa de melhorar a arrecadação, aparecer dinheiro novo nos cofres públicos, a solução é unir na forma de consórcio para que juntos possamos potencializar os poucos recursos que temos e atender melhor a população. Então, eu espero que deem continuidade, para que tudo se encaixe, tudo se resolva, para que a gente possa vencer junto essa pandemia e seguir adiante. Tem um nome de apoio aí que o senhor está apoiando para prefeito de Rosário, pré-candidato já? Estamos em análise. Eu acho que até no final até daqui mais uns 15 dias a gente chegue num consenso, a nível partidário, a nível de grupo. Esperamos que principalmente que seja feita a vontade de Deus e que seja escolhido o melhor ou a melhor para Rosário Oeste. Ok, prefeito, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite, e a gente vai continuar acompanhando aí todas essas notícias de Rosário. Obrigada, e dos municípios do Vale, né? Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer imenso estar no seu programa. Muito obrigado.